Análise de Chelsea versus Nottingham Forest, a partida final da Premier League, a rodada 38, o jogo que acontece ao mesmo tempo que todos os outros. A gente ganhou de 1-0 com um gol de Levi Coyle. Era um jogo que eu esperava particularmente ou um empate ou uma derrota, e a gente conseguiu ganhar. Eu vou conversar um pouco sobre esse jogo porque ele pode parecer uma coisa que ele não é, mas o resultado é positivo. A gente volta pra UEFA Champions League depois desse jogo, cara. E eu fiquei muito feliz durante o vídeo, vocês vão entender o porquê. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Eu acho que vencer esse jogo, ele era muito importante, mas muito difícil, né? Porque, literalmente, o Forest é o time que tem um dos melhores encaixes pra enfrentar a gente. Então, pra ganhar esse jogo, era preciso algo diferente do normal. E foi o que foi entregue, ok? Eu deixo isso bem claro pra vocês, talvez vocês não tenham percebido, mas a formação hoje foi diferente. O Chelsea aplicou muito pouco 3-2-4-1. A formação que vai pra campo é o 4-2-3-1 contra um 4-3-1-2 do time do Forest. Só que a execução do Chelsea é completamente diferente, cara. Claramente, o Chelsea fez uma execução de um 4-1-4-1 boa parte da partida, muito focado nesse estilo específico de jogo, pra tentar resistir ao Forest, tentando manter um equilíbrio ali em campo. E claramente, isso é um problema do ponto de vista de atacar, e realmente, a gente foi meio pobre, ofensivamente falando. Na realidade, o Forest criou o suficiente pra ganhar da gente. Aqui, olhando no site estatística, ele tem 1.35 de XG contra 1.7 do Chelsea, com duas grandes chances. Mas é claro que olhando pra chance que Chris Wood teve, principalmente, era uma chance mais que suficiente pra abrir o placar, cara. Ele perdeu um gol na cara e lembrou seus tempos de Newcastle. E, sinceramente, cara, é normal que isso aconteça, porque o time que a gente tá enfrentando é um time que se destacou muito na temporada e que é muito difícil de enfrentar. Então eu quero deixar isso bem claro pra vocês. Não é um jogo ruim à toa. É um adversário forte, é um adversário poderoso contra a gente, em um momento em que eles precisavam ganhar porque a vaga tava falando diretamente com este duelo, ok? Então era muito importante pro Forest também o jogo. Eu quero deixar isso bem claro pra vocês, cara. Sim, a gente jogou um jogo meia boca, de fato. A partida em si, ela foi muito fraca por parte do Chelsea, principalmente quando você olha pra questão ofensiva. Mas o Forest também entregou algo nessa casa, cara. O primeiro tempo de jogo, né, a gente teve um volume interessante ali em alguns momentos. O jogo foi mais equilibrado no primeiro tempo. A gente viu o Forest fazendo coisas, a gente viu o Chelsea fazendo coisas também. Acho que pro final ali do primeiro tempo a gente começou a dominar um pouquinho mais o jogo e ter um controle melhor da partida, mas foi um jogo bastante equilibrado no primeiro tempo, onde a gente criou com mais calma, né? O Chelsea foi um time mais calmo em campo. A gente vê, por exemplo, o Cucurella chegando à linha de ataque mais no primeiro tempo e tentando se juntar à linha de ataque, formando aquele padrão ofensivo mais forte. E funciona bem até. Só que a gente não consegue criar realmente aquela chance super perigosa. Claro que Pedro Neto teve uma excelente oportunidade e ele foi mal nela, como eu já esperava, porque ele é um péssimo camisa 9. Não é uma posição boa dele, ele começa bem no primeiro jogo e nos jogos seguintes ele vai muito mal. É uma opção melhor a Tyreek Jorge, que poderia ter sido escolhido pra esse jogo. Só que olha os zagueiros do Nottingham Forest, cara. Olha o tamanho dos caras, olha a força. Se ele sofreu tanto enfrentando Maguire, imagine enfrentando estes zagueiros. Seria um filme de terror. Então eu entendo escolher Neto, porque a velocidade dele fala a favor. Não é culpa de Neto estar na posição, é culpa de Nicholas Jackson, que tomou um cartão vermelho. Não é culpa de mais ninguém. Eu deixo isso muito claro pra vocês. É muito importante entender isso, cara. É importante você entender que às vezes o cara tá quebrando um galho, que é o caso dele aqui hoje, ok? Então é normal que ele vá um pouquinho abaixo. O segundo tempo de jogo, o Chelsea fez algo que é um pouco corajoso e lembrou um pouco o Tottenham na Europa League. A gente consegue marcar o gol com um erro do adversário, né? Semelhante ao que meio que rolou com o Tottenham. A bola sobra pra Coyle na cara do gol e se ele não fizesse aquele gol, você poderia demitir ele no fim da temporada. Você pode mandar embora, porque é impossível perder um gol daquele. Ele tava de cara ali com o gol aberto, é só empurrar a bola. Ele faz e naquele momento o Chelsea muda completamente, cara. A cada minuto que foi passando, o Chelsea foi se tornando um time extremamente defensivo, focado em se defender ao Forest. Evidente que isso tem um grande custo, isso tem um custo absurdo na parte ofensiva. Claramente a gente não tem nada pra entregar no segundo tempo, nada. Foi o gol e acabou. O Chelsea, ele deixa de existir ofensivamente. É uma estratégia que vale a pena? Sim, de certa forma vale. Você viu até o Tottenham ganhando com isso. Então, é um jeito de encarar o campo. Eu gostei? Não, porque, de novo, o Chelsea ganha o jogo, mas de uma maneira muito pobre, né? A gente vê um futebol pobre em campo. Só que ganhar é importante. Isso aqui é como se fosse uma final, então eu entendo o sacrifício. E funciona, o que é um pouco difícil. E é claro que aqui a gente começa a falar do Forest, cara. Assim, o Forest é um time maravilhoso quando ele se defende. Quando ele começa abrindo o placar, é o que ele quer. Ele quer 1-0, porque aí ele te põe numa retranca que vira um inferno, porque você fica mais próximo de tomar o 2-0 do que marcar 1-1. Só que quando ele não consegue isso e ele tem que propor jogo, cadê o futebol, cara? Cadê a qualidade nos jogadores do Forest? Só tem um jogador de qualidade no Forest
Forest com qualidades técnicas invejáveis, que é um jogador chamado de Elliot Anderson. Ele é o único em campo que consegue fazer isso. O resto, cara, é complicado. Tirando figuras de ataque, é claro, né? Eu tô falando da galera de trás que constrói o jogo. E aí, cara, tu vê um Ola Aina falhando miseravelmente em ter qualquer habilidade técnica a mais no jogo. Você começa a perceber, né, a falta de qualidade nos passes, a falta de qualidade em diversos aspectos do jogo. Você vê que ele é um jogador que é muito utilizado defensivamente, porque ele tem um físico muito bom, ele marca muito bem. Mas na hora de ser ofensivo, de ter qualidades brilhantes ali, técnicas, cadê essa galera? Não tem. O Forest tem uma única estratégia. E se essa estratégia não funciona, eles não conseguem por eles mesmos construir esse gol. Claro que eles têm armas, a bola parada, os jogadores altos, o jogo em velocidade também, né, pra tentar deixar alguém cair na cara do gol. Mas o jogo é todo direto, é muito específico, fácil de ler. A leitura é muito fácil de todo mundo que vai marcar no Chelsea. E foi exatamente o que aconteceu. Todo mundo marcou muito bem. E esse design de 4-1-4-1 só acontece porque todo mundo tava preocupado com essa linha de marcação. E foi muito bem, né? A pressão alta foi fundamental. A pressão do Forest também é algo que eu me invejo um pouco. Porque é uma pressão muito inteligente. A pressão do Forest, ela começa baixa, vai pra média. E à medida que ele vai empurrando o Chelsea pra trás, vai ficando alta. E funciona muito bem. Eu volto a falar, o Chelsea não produziu volume de jogo bom o suficiente pra ser um time realmente muito melhor. E também o Chelsea não produziu aquela jogada de perigo, porque o Forest se defende muito bem. Então o Chelsea contou um pouquinho com a sorte nesse jogo. O que acontece? Tem sorte pros dois lados. Evidentemente que a gente nota que o Forest é um time que pode até ganhar em cenário europeu, mas eu duvido que ele consiga chegar longe numa Champions com esse futebol, porque falta coisas. Diferente do que a galera acha, por exemplo, de um Mourinho ele consegue propor jogo. Quando ele tem a bola no pé, quando ele tem que propor jogo, é muito fácil pra ele, é muito natural. Como também um Ancelotti, né, que muita gente reclama, e eu sei que essa galera que reclama não assiste o treinador, porque você vê que quando ele tem que propor jogo, ele consegue com muita facilidade. Claro que tem seu custo pra propor o jogo, mas o Forest não tem essa chance. O Forest não tem esse lado, né? Você vê que o Espírito Santo, ele é muito reativo ao jogo, e ele não consegue ser o construtor das jogadas, ele não consegue ter armas. E não é falta de qualidade em alguns jogadores ali que ele tem no ataque, por exemplo. Morgan Gibbs White é muito produtivo, só que falta dos outros, e a estratégia em si prejudica esses outros a conseguir, né, propor mais o jogo. Então, é um jogo muito simples, digamos assim, na parte ofensiva. É tudo muito batido, tudo muito simplificado, e talvez seja por isso que eles não conseguiram empatar o jogo até uma vitória milagrosa. Porque no momento que o Chelsea começou a dar campo pro Forest, começou a deixar o jogo na mão deles, eles não conseguiram criar. É claro que tiveram vários lances de perigo, né? O Forest chegou perto do gol, sim, ok? Não foi algo que deixou de acontecer, mas a gente sabe, se fosse outro time com mais qualidade, provavelmente ele teria conseguido, porque a defesa do Chelsea não é nem um pouco invejável, não é nem um pouco de um padrão que esse treinador apresenta com tanta qualidade. Então a gente ganha com um jogo feio, mas vitória é vitória. Champions é Champions, cara. E assim, antes de eu continuar esse vídeo, eu vou falar pra vocês da arbitragem, cara. Eu vi alguns torcedores falando que a arbitragem tava falhando e tudo mais. Cara, a arbitragem favoreceu a gente. De fato, assim, o árbitro tava numa vontade muito grande com o Chelsea. Eu não senti desfavorecimento. Principalmente quando tu olha pra entrada que Madueke deu no jogador do Forest que saiu do jogo. Ele nem tomou amarelo. Aquela entrada foi bizarra, cara. Aquela entrada foi muito agressiva. Evidente que talvez deveria ter rolado um amarelinho ali, cara. Devia ter acontecido. Eu quero que vocês entendam isso. Tem um certo ponto aí que a gente tem que entrar e ser justo, né? Eles tiveram, assim, desfavorecimento em certos pontos. Claro que o árbitro, ele erra pros dois lados, mas acaba favorecendo um pouco a gente. Até na questão da paciência. Teve alguns lances que a gente tava enrolando com a bola, né? Catimbando o jogo pra poder manter o placar, que outro juiz teria metido amarelo em todo mundo. E eu acharia até justo, porque realmente a gente tava enrolando muito no jogo. Eu acho que ele tentou dar em acréscimos, né? É a ideia dele, porque teve um acréscimo muito grande. E antes de eu continuar esse vídeo, eu vou pedir pra vocês que não esqueçam de deixar o like nesse vídeo. Se possível também, use a opção de hype. Tem no smartphone, na aba de comentários. Passa pro lado e me dá um hype gratuito. Se você quiser ver meus comentários sobre futebol, tem o meu Twitter, @ddcorvo, tá aí na tela. Lá eu comento futebol diariamente. Você pode ver eu trazendo notícias mais rápidos por lá. Até chegar no YouTube demora um pouco, é claro. E cara, voltar pra Champions é algo muito importante. Eu não sei como você torce pro Chelsea. Eu não sei como é o seu jeito de encarar o futebol. Eu não tô no seu dia pra saber. E tem gente aqui que nem é torcedor do Chelsea, é claro. Mas cara, eu particularmente ficava revendo os jogos de Champions das outras edições várias vezes. E os jogos de Tuchel com um pouco de saudades da Champions mesmo. Então voltar é muito bom, cara. A gente não tem o time dos sonhos, a gente não tem o treinador dos sonhos, mas a gente vai poder ver a gente competindo na Champions. Isso é muito legal, ok? Isso é muito legal. Eu não tenho como ir contra isso. Então eu tô feliz. De certa forma, eu tô bem feliz com o resultado que a gente entregou hoje. Apesar de ter sido difícil, sofrido durante toda a temporada, é muito bom ver a gente voltando pra lá. Se fosse uma Europa League, também não estaria triste, porque é uma competição que a gente pode ganhar, né? É um lugar onde a gente pode disputar, ainda mais com um elenco tão caro quanto que a gente tem. Inclusive, a galera
galera tem que entender muito isso, né? O Chelsea é um time que gastou muito dinheiro, cara, muito dinheiro mesmo. Então, a gente tem que entregar. De fato, a gente tem que estar entre os 6 primeiros, pelo menos, no mínimo. E eu quero que vocês notem o contraste disso aqui. Porque olha pro que rolou com o Manchester City, por exemplo. Pep Guardiola vê essa temporada dele como uma das maiores desgraças de todos os tempos do trabalho dele. O padrão de trabalho dele é tão alto e a cobrança é tão alta que ele não aceita terminar em terceiro lugar. É vergonhoso ele não disputar o título, é vergonhoso ele ser eliminado do jeito que foi eliminado, e pegar a vaga de Champions é apenas a obrigação mínima que ele tem que ter com o trabalho dele. E pro Chelsea a gente chegou no ponto máximo da temporada. Eu quero que você entenda essa diferença, porque é com esse time que a gente vai disputar nos próximos anos. Então você tem que ter altos padrões, algo que eu já falei aqui. Basicamente é isso, cara. Uma coisa que eu gostei desse jogo é que a gente se defendeu bem, cara. Claro que tem muito a ver com as peças, né? A gente tem peças muito boas nessa parte, né? Então, aqueles 3 volantes ali em campo foi bizarro de enfrentar, é difícil pra caramba. Não tanto com o esquema tático, né? Taticamente, a gente não tem uma defesa boa, evidentemente. A gente tem peças defensivas muito boas, né? Olha os nossos laterais, olha os nossos zagueiros e tudo mais. Hoje brilharam bastante. Então, o padrão defensivo vem dos jogadores e não do esquema. O esquema é muito ofensivo. E não é ponto de questionamento, cara. A Guardiola também não tem um esquema defensivo bom. Ele é muito agressivo. É difícil equilibrar o campo. Ele joga com a linha muito alta. A própria ideia não é questionável a isso. Xabi Alonso também vai ter uma defesa difícil de manter, mesmo que ele tenha estatisticamente boa defesa. Isso tem a ver com o jeito que o futebol é praticado, com os jogadores que ele tem, não necessariamente que se defende bem. Quem se defende bem é o Forest. Quem se defende bem é o Newcastle. Quem se defende bem são outros clubes que, por si só, a própria ideia defende muito bem, tem um equilíbrio melhor ali naquela parte. O Arsenal, inclusive, é um time mais equilibrado que a gente. Então eu quero que vocês entendam isso, né? Tem muita gente que confunde isso, é meio besta. Assim, de fato, você não entender esse ponto, até me faz questionar o que a pessoa tá entendendo como futebol, cara. A própria proposta de você ser muito agressivo em campo vai deixar espaços defensivos. Klopp foi assim durante muitos anos. O ponto é que Klopp sempre entregou muito na parte ofensiva, então tanto faz. Só que é complicado. Jogar pra ficar tomando gol é complicado, cara. É muito complicado. Mas enfim, no final das contas deu certo. A gente terminou em 4º lugar nessa temporada, então valeu a pena, apesar de não ser a temporada dos sonhos. Agora eu vou falar de quem jogou mal e quem jogou bem, evidentemente, né? Vamos fazer um resumo aqui. Eu vou ser bem breve nessa parte, não vou ficar enrolando muito. No time do Nottingham Forest, cara, quem jogou bem? Gostei da partida de Milinkovic, o goleiro dele, Celso. Gostei de Elliot Anderson e gostei de Elanga. Principalmente esses jogadores aqui, pra mim, foram os melhores em campo. Gostei do que eles fizeram em campo. De quem jogou mal no time do Forest, eu falo de Sangaré, Neco Williams, Ola Aina, porque precisava entregar mais ofensivamente, foi muito mal. E também falo de Chris Wood, que perdeu um monte de gol. Pra mim, o pior em campo, foi péssimo. Parecia o Chris Wood do Newcastle. Eu acho a partida dele muito abaixo. No time do Chelsea, aqui a gente tem de quem jogou bem essa partida, em primeiro lugar. Eu gostei muito da partida de Coyle, ele fez o gol. Ele foi muito bem defensivamente. Eu achei a escolha de não botar Chalobah em campo meio complicada, mas deu certo, né? Funcionou. Foi bem a zaga, né? Coyle hoje subiu de nível e fez um jogo excelente ali, principalmente na parte defensiva, e basicamente foi isso, cara. Eu gostei de toda a linha de zaga no geral, assim, mas eu tenho que destacar Coyle. No meio de campo, eu elogio todos os volantes defensivamente, mas principalmente Caicedo. Não sei se vocês notaram, mas Caicedo era parte daquele 4-1 da parte de trás, e ele foi fundamental em leituras defensivas. Vários lances ele leu ali e cobriu aquele espaço que ia ter, e foi muito importante pra gente não tomar um gol, né? Essas leituras dele fizeram total diferença. A gente poderia ter tomado um gol se não fosse ele. Então essa parte dele foi excepcional, além dele entregar também um jogo sólido nas outras partes de campo, então não tenho o que falar. No ataque, o único que eu gostei foi Noni Madueke, cara. Madueke foi bem perigoso ali na ponta. De resto, eu não gostei de mais ninguém. Eu acho que todo mundo foi um pouquinho abaixo do que eu esperava, é claro. Também elogio aqui Robert Sanches, o nosso goleiro. Sim, ele jogou um jogo bom hoje. Gostei dos passes, gostei da questão de não ficar pensando muito. Manda o passe pra frente, o jogo é difícil. Fica elaborando passe não pra meter um passe horroroso e entregar a bola. Ele não entregou o jogo e ele ainda conseguiu ser um goleiro. Então, eu elogio por aqui, porque a temporada dele não é coisa de se brilhar os olhos, então não se cobra muito disso. Eu acho que foi o suficiente que ele entregou hoje. Fico feliz dele não estragar o jogo. E aqui eu falo de quem jogou mal. Pra mim, a partida de Sancho foi um pouco abaixo. Brecou um monte de lance, o jogo inteiro, ok? Ele não deveria ter brecado tanto lance. Não foi pros duelos, não foi pra frente. Enfrentou marcadores mais fortes e deu pra trás. Jogou com muita calma e eu compreendo que era pra manter o equilíbrio defensivo, entendo essa parte. Mas Madueke foi pra cima e ganhou, cara. E quando perdeu a bola, não deixou a gente mal no jogo. Então, sei lá, eu acho que ele poderia ter tentado fazer o mesmo em algumas situações que ele deu pra trás. Então, não gostei disso aí. Particularmente, fiquei um pouco infeliz com essa parte de jogo dele. Não gostei nem um pouquinho, cara. E também, eu falo do pior jogador em campo, Pedro Neto. Foi muito mal, por causa da posição, é claro. Não é culpa dele, é uma posição horrorosa. Claro que na ponta ele também já não faz muito, mas a gente tem que ser justo aqui. A posição é ruim, cara. A posição é ruim pra um jogador que nem ele. Não tem nada a ver com camisa 9 e o nosso treinador já volta a falar, ele não é bom interpretando falso 9, então não é um padrão que ajuda muito a gente em jogo, em muita coisa, tirando a parte defensiva que melhora um pouco. E aí depois a gente vê Palmer centralizando como 9 e foi um jogador mais ou menos em campo. Fez algumas coisas positivas,
positivas, fez coisa negativa, perdeu muita bola. Então eu não tenho como nem colocar como um problema, nem como uma solução. Não vou elogiar, nem criticar ele aqui hoje. É isso, cara. Eu acho que eu não tenho mais quem falar de que jogou mal e bem. Parte positiva, a gente tá na Champions, terminando em quarto lugar, uma boa temporada. Talvez a gente consiga alguns jogadores melhores. Não sei como eles vão gastar na janela de transferência. Pode ser que eles queiram contratar mais 28 jovens e dane-se que tá faltando jogador. Eu não sei, eu não tô na direção. Reclame com eles, não comigo. Eu vejo que tem gente que faz isso, né? De vir reclamar comigo com o comportamento da direção do clube. Eu não tenho nada a ver, meu amigo. Eu não contrato. Eu só tô noticiando pra vocês o que acontece. Tem gente que não entende isso, né? Eu não tenho absolutamente nada a ver. Se eu fosse montar o time, eu montaria completamente diferente, com outro treinador, com outra proposta, mas eu não monto esse time, cara. Eu só noticio pra vocês e dou o meu ponto de vista baseado no que eu estudo ali de futebol, cara. Posso estar errado, posso estar enganado, não importa. É meu ponto de vista. Você acha que é diferente e tudo mais? Pode ficar à vontade pra comentar, inclusive, né? Enfim, por último, agora tem o Real Betis. Essa é a partida mais importante para o treinador, né? Porque se ele perder esse jogo, ele vai ficar mal na fita. Então é muito importante que ele ganhe. Eu diria que esse jogo mostrou que a gente pode se defender bem. Então, talvez a gente possa abrir o placar em cima do Betis e se defender direito, se ele fizer o que ele fez hoje. Eu gostei. Eu quero ver os 3 meias ali em campo. Eu particularmente tô feliz com a vaga, né? A gente volta aí pra Champions League. Vou poder finalmente ver o Chelsea na Champions League de novo. E é isso, cara. Tamo evoluindo aí. É um período difícil, mas que vale a pena acompanhar, né? Eu vi muita gente comentando, inclusive, né? O comentário que eu mais recebi o ano inteiro. Pô, por que tu torce pro Chelsea? Ele tá fora da Champions, ele tava mal nos últimos tempos. Irmão, você não torce pra um clube porque ele tá bem, cara. Eu não sou torcedor fake do Barcelona que só aparece quando o clube tá na Champions, cara. Eu tô nem aí, cara. Quando eu comecei a torcer pro Chelsea, ele não tinha nem Champions, cara. Eu não ligava pra isso. Eu acho que ninguém começa a torcer pra um time por causa disso, a não ser, sei lá, o pessoal talvez não goste de futebol, né, no final das contas. Só gosta de acompanhar e ali rede social, mas não gosta tanto de futebol. Eu gosto, então eu gosto de acompanhar o clube, não importa o que aconteça. Se o Chelsea for rebaixado, eu vou continuar acompanhando. Foda-se, cara. É isso. Que vocês entendam isso, tá ligado? Pra quem comenta isso, cara. Eu acho que não é torcedor de verdade quem só acompanha o clube quando tá bem. Eu acho muito legal quando o cara, ele começa a comentar o clube quando tá mal. É bom, tá ligado? Eu comecei isso aqui quando eu tava com o Potter, pra você ter noção. Então, tô nem aí, cara. Eu não ligo. Eu vou continuar torcendo pro clube, não importa o que aconteça. E é isso, cara. Esse é o recado final que eu deixo aí pra vocês. Por o vídeo de hoje é isso. Agradeço a quem colou aqui, quem ajudou o vídeo de qualquer maneira, com like, qualquer coisa. E agradeço a você que escutou até aqui. Acompanha o canal. É isso, rapaziada. Eu só sou grato à presença de todos vocês. Tchau!